Beleza, pessoal, voltando aqui, eu meio que parei a gravação um pouquinho só para poder fazer a postagem do vídeo anterior, beleza? Então a gente vai voltar aqui com o nosso projeto. Eu vou fechar essa outra pastinha aqui, outra pasta não, essa outra aba que a gente vai acabar não utilizando mais. E beleza, a gente conseguiu trazer aqui o nosso Hello World, a gente conseguiu fazer a inicialização do nosso projeto, beleza? Eu também mudei aqui, coloquei iniciando, tá? Lembrando lá que eu troquei somente o title e já fez essa alteração aqui, fechou? E beleza, eu coloquei aqui um Hello World na tela, só que eu quero agora, pessoal, ensinar para vocês um pouquinho de estruturação de pastas, beleza? Então a gente vai mexer um pouquinho aqui com a estruturação de pastas do nosso projeto para a gente ter uma organização maior, fechou? Vindo aqui, pessoal, outro macetinho que eu queria ensinar para vocês aqui, pessoal, seria do Export Default. A gente pode, em vez de colocar esse Export Default aqui, a gente poderia simplesmente colocar aqui na frente da nossa função. Export Default. Pronto, já dá no mesmo resultado, beleza? Não vai dar erro aqui, vai acabar tendo o mesmo resultado, beleza, pessoal? Tranquilo. Mantendo esse mesmo padrão aqui agora, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a nossa estruturação de pastas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui chamada Pages, fechou? Criar uma pastinha chamada Pages. Além dessa pasta chamada Pages, eu vou fazer a criação de uma pasta chamada Components, beleza? Além desse Components, eu também vou criar uma pastinha chamada Styles, beleza, pessoal? Então, eu fiz a criação de 3 pastas aqui, beleza? Dentro da pasta Styles, pessoal, eu vou primeiro mexer aqui na nossa página Pages, beleza? Dentro dessa página Pages, eu vou criar uma paginazinha chamada Home, tá? Então, dentro da minha página, da minha pasta Pages, eu criei uma pasta chamada Home. Dentro dessa Home, pessoal, eu vou criar um arquivozinho chamado home.jsx, fechou? Por que que eu faço com letra maiúscula? Seguindo o padrão, fechou, pessoal? Seguindo o padrão de projeto React, beleza? Muita gente coloca apenas em componentes, mas eu aprendi dessa maneira, então eu costumo utilizar dessa maneira aqui, beleza, pessoal? Enfim, a gente já conseguiu criar o nosso arquivo home, fechou? Outro arquivo que a gente vai ter que criar aqui, pessoal, não fora da home aqui agora, a gente pode vir aqui em components, que components basicamente seriam ali, eu quero trazer um button, eu quero ter um card, eu quero ter uma navbar, eu quero ter um footer, eu posso fazer aqui o componente que eu quiser. Fechou, pessoal? Eu consigo vir importando ele para diversas partes do meu código. Esse é um dos principais fatores muito interessantes do porquê que a gente utiliza React, beleza? Então, em components, pessoal, eu vou criar um component aqui de card, beleza? Eu criei uma pastinha chamada card, onde eu vou estar guardando esse meu componente, e dentro de card eu vou criar um arquivo chamado card.jsx. Beleza, pessoal? Então, beleza. Eu tenho um arquivo home e um arquivo card. Tranquilo? Ambos os arquivos são JSX. Beleza? O que eu vou fazer, pessoal? Primeiramente, eu vou estar criando o meu card. Beleza? Primeiramente, eu vou estar criando o meu card. Então, como que eu inicializo esse cara aqui? Eu vou colocar aqui um export default function. Beleza? E aqui eu passo o nome card e abro fecho parênteses, abro chaves e aqui eu coloco um return, abro parênteses e aqui vem todo o meu código HTML. Só que aqui tem um porém, pessoal. Eu poderia aqui simplesmente colocar um H1 ou lá, só que se eu tentasse colocar uma outra tag aqui, ele não vai deixar. Por quê? Por conta que o React ele não permite ter duas tags no mesmo nível aqui, principais, beleza? Então o que, que a gente geralmente faz? A gente tem duas opções, ou a gente coloca uma div e começa a fazer o nosso código aqui, ou a gente utiliza, pessoal, o fragmento, beleza? Que seria basicamente uma div vazia. Seria basicamente uma div vazia e aqui a gente coloca todo o nosso código, beleza? Assim tendo um nível aqui principal e aqui a gente consegue colocar um H1 de olá, posso vir aqui também colocar um H2, colocar um H2 aqui de mundo, beleza? Consigo trabalhar dessa maneira. Pessoal, um atento aqui muito importante é que mesmo isso daqui sendo vazio, ele considera como div, beleza? Então, se eu estilizar lá no meu CSS uma div padrão, ele vai estilizar esse carinha aqui, fechou? Então, beleza. Vamos lá. Dentro do meu card aqui, eu quero que ele tenha uma div. E dentro da div eu vou carregar algumas coisinhas. Por exemplo, eu vou carregar uma imagem,
tá? Tá carregando uma imagem aqui dentro. Vou carregar também um texto que seria um nome, tá? Um nome. Vou colocar também aqui um outro parágrafo aqui, que seria o valor, tá? E eu posso colocar aqui também um button, beleza? Que eu posso colocar aqui um comprar, beleza? Aqui no Alt eu vou colocar camiseta, só por padrão, beleza? Como não vai aparecer na minha imagem, vai ter pelo menos o texto alternativo lá na tela, fechou? Como que eu quero fazer isso aqui aparecer na tela agora, pessoal? Simplesmente eu vou vir aqui no meu arquivo main, tá? Venho aqui no meu arquivo main, realizo a importação daquele meu componente, ou seja, eu quero importar aqui componente, eu quero importar o componente card, beleza? Então ele foi lá, importou a minha função card e foi da onde? E da onde que ele está importando isso daí? Ele está passando todo o caminho aqui, beleza, pessoal? E aqui eu simplesmente posso fazer o seguinte, posso vir aqui, colocar card, dar um espaço, barra e faço isso daqui. Só que aqui é aquela mesma coisa, pessoal, não aceita dois no mesmo nível, tá? Tem que ter um só. Então aqui eu posso simplesmente fechar isso aqui, apagar aquele ali ou simplesmente colocar uma div igual a gente faz aqui, beleza? Ele não aceita dois no mesmo nível, simplesmente pode fazer isso daqui. Se eu voltar lá no meu projeto agora, tem que estar só o meu card aqui na tela, tá? Então eu tenho lá a minha imagem que só está vendo meu texto alternativo, tenho o nome, tenho o valor e o botão de comprar aqui, beleza, pessoal? Só que eu não queria só um card na minha tela, eu queria vários cards. E aí que a gente começa o conceito de importação, beleza? Vamos fazer o seguinte, a gente não fez uma página home? Dentro da nossa página home, pessoal, a gente vai fazer alguma coisinha aqui. Vamos de novo fazer lá o export default function e a gente coloca aqui o nome do nosso arquivo. Passamos aqui um return, abrimos e fechamos parênteses e aqui a gente faz nossos fragmentos, beleza? Aqui dentro, pessoal, eu vou colocar um H1 de bem-vindo à loja, bem-vindo à loja, tá? E eu vou importar esse cara lá na main, fechou? Então eu vou passar um import aqui, import home, beleza, pessoal? Estou importando esse cara e vou colocar aqui no lugar, tá? Estou passando home aqui e se eu vim aqui, bem-vindo à loja, beleza? O que eu quero fazer agora, pessoal? Por padrão aqui, a gente não utilizaria o card aqui dentro, né? Aqui dentro desse render, né? Por quê? Porque faz mais sentido a gente utilizar o card dentro de home. E a gente consegue fazer isso, tá, pessoal? Eu vou apagar essas duas linhas de código aqui. E agora eu vou lá no home. Eu quebro umas linhas aqui. E aqui eu faço a importação. Lembra lá que o nosso projeto ele se inicia com uma importação lá? Esse é o padrão, a gente sempre importa o que a gente quer importar primeiro, antes de tudo. Então aqui eu vou fazer um import. E o que eu quero importar agora? Eu quero importar o meu componente card, beleza? E onde que eu quero mostrar o card? Eu quero trazer o card aqui na tela. Basicamente eu faço a mesma coisa que eu utilizo lá no main. E agora eu também já consigo trazer os dois caras na tela. E eu consigo fazer isso aqui, pessoal, quantas vezes eu quiser, beleza? E aqui entra o conceito de componentes, beleza? Porque aqui eu economizo código, eu estou utilizando eu estou utilizando apenas 3 linhas aqui para fazer as importações. Se eu tivesse no HTML, CSS, JavaScript padrão, eu teria que ter todas essas linhas lá repetidamente. Por exemplo, eu teria tudo isso daqui dessa maneira aqui, ó. Quero fazer 3 cards, eu faria 1, 2, 3. Eu teria feito isso daqui. E olha quantas linhas a gente não economizou, pessoal. Da 10 até 27. A gente economizou aqui 17 linhas, pessoal. Beleza? Então, eu vou apagar esse cara aqui. E aqui eu tenho 3 cards sendo utilizados como componentes. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo vídeo agora?